Quero convidar agora uma outra tia que vocês conhecem, muitos de vocês, e que todo mundo ama. Eu quero pedir para vir aqui a tia Priscila. Glória a Deus. O Douglas não deu nem a mínima. O Douglas já perguntou se vocês já estavam felizes, já introduziu a palavra perguntando se vocês sabiam qual era o tema do nosso culto de hoje, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês gostaram da decoração? Ficou legal, né? E aí, vocês sabem que a igreja é a nossa academia. Então, se a igreja é a nossa academia, quem é o nosso personal trainer? Jesus, muito bem. E como o tema desse culto é a alegria do Senhor, é a nossa força, quem falou isso foi Neemias. Então, eu vou falar um pouquinho da história dele hoje. Amém? Neemias está no Novo ou no Velho Testamento? Isso, no Velho Testamento, muito bem. Então, o que aconteceu? Antes da gente começar a falar sobre Neemias, eu vou falar para vocês o que tinha acontecido. O povo tinha desobedecido ao Senhor. E aí, ele foi levado cativo para um país bem distante da terra deles. E é nessas condições que Neemias estava vivendo. Só que o Neemias estava numa situação confortável. Ele vivia no palácio do rei Artaxerxes. E ele era o quê? Copeiro. O que o copeiro fazia naquela época? O copeiro, ele era responsável não só para servir o rei. Ele tinha que experimentar todas as comidas e bebidas para ver se não estava envenenado. Então ele era muito importante nesse reino. E aí um dia ele estava passeando e chegou o irmão dele de Jerusalém. Aí ele: como estão as coisas lá? Aí o irmão dele, Ananias, falou: as coisas não estão bem. Está em Neemias, capítulo 1, versículo 3. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Ou seja, as notícias não eram nada boas, né? Aí Neemias falou: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então ele ficou muito triste, sabendo que os muros da cidade, as portas, estava tudo destruído. E ele estava longe. O que ele podia fazer? Ele sentiu no coração que ele tinha que reconstruir os muros de Jerusalém. Mas como que ele ia fazer isso? Ele foi orar ao Senhor. E ficou triste, chorando ainda, jejuando uns dias. É normal a gente ficar triste algumas vezes. Quando a gente decepciona o papai e a mamãe, eles chamam a nossa atenção. Quando a gente não vai bem numa prova, a gente fica chateado quando a gente se dedicou e mesmo assim não deu certo. Não é mesmo? Acontece da gente ficar chateado, de chorar, quando um amigo briga com a gente sem motivo. Então, o Neemias, ele orou a Deus com todo o coração, e ele pediu ao Senhor: me ajuda a reconstruir esse muro. E como eu falei para vocês, ele tinha um trabalho importante com o rei, e ele foi servir o rei. Aí o rei olhou para a cara dele e falou: o que está acontecendo? Por que você está triste? Aí Neemias ficou com medo, porque não podia ficar triste na frente do rei. Mas ele orou mais uma vez e: Senhor, me ajuda. E falou a verdade. Quando a gente fala a verdade,
Deus ajuda a gente, sempre. Mesmo com medo, ele falou a verdade. Ele falou, então, rei, a minha cidade, as ruínas, os muros estão destruídos. As portas foram queimadas, o meu povo está muito triste, rei. Aí, Deus tocou no coração do rei, e o rei perguntou, o que você quer que eu faça para você? Aí Neemias, ai, Deus está agindo. Bom, eu vou orar de novo. Senhor, me dá sabedoria para falar o que eu preciso para o rei. Então, rei, já que você perguntou o que eu preciso, então eu quero ir lá reconstruir esses muros. Aí o rei, e o que você precisa mais? Aí ele, então eu vou pedir. Ele pediu cartas para passar pelas cidades, todas as cidades até o caminho de Jerusalém, para que as pessoas autorizassem, como se fosse um passaporte hoje em dia. E ele pediu mais ainda, ele falou, eu queria uma carta específica para o guarda florestal, Asaf. Aí o rei, pode ser, eu vou fazer essa carta. Por que ele queria para o guarda florestal? Ele queria as madeiras necessárias para construir não só os muros, mas os portões também. E o rei concedeu tudo o que ele pediu. Glória a Deus, foi ele lá todo contente, chegou em Jerusalém. O trabalho ia ser muito mais difícil do que ele imaginava. O que ele teve que fazer de novo? Orar, né? Jesus não, Deus, né? Jesus ainda não tinha vindo. Deus, por favor, me ajuda mais um pouco, porque está tudo muito destruído. E Deus ouviu mais uma vez a oração dele e começou a ajudá-lo. Ele ajudou, ele começou a reconstruir, mas o inimigo não fica feliz quando a gente começa a reconstruir, a orar, a ter um relacionamento com o Senhor. E aí, o que o inimigo fez? Começou a zombar. Ele começou a zombar deles, que estavam reconstruindo. O nome deles eram Sambalate e Tobias, que está em Neemias 4:1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então eles ficaram, até parece que vocês vão conseguir reconstruir o muro. Nada a ver isso, para. O que Neemias fez? Tampou o ouvido e focou em Deus, Deus falou que eu ia reconstruir, eu vou reconstruir. Deixa eles ficarem falando, o que a gente vai fazer? Então, um pessoal vai aqui ficar reconstruindo o muro e os outros ficam aqui de vigias, armados, para que ninguém atrapalhe a reconstrução. E não é que deu certo? Quando a gente ora ao Senhor e pede a Ele a bênção, o que aconteceu? Em Neemias 6:15, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, ou seja, em 52 dias eles reconstruíram o muro. Aleluia, glória a Deus. Como foi rápido, não é? Com todas as dificuldades que ele enfrentou, e o Senhor honrou, e ele conseguiu reconstruir. E aí o povo ficou muito feliz. Lembra que quando ele chegou, eles estavam muito tristes, eles ficaram muito felizes, que agora eles estavam protegidos. Mas a proteção não era só dos muros, dos portões, era a proteção do Senhor que tinha voltado. E aí eles queriam saber o que eles faziam para agradar a Deus agora. E aí Neemias chamou Esdras, que era o profeta, para ler a lei de Deus para o povo. E aí é que vem o versículo que é o tema do nosso culto, em Neemias 8:10. Não fiquem tristes ou desanimados. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então vamos repetir com a tia Pri. Não fiquem tristes ou desanimados. A alegria do Senhor
é a nossa força, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, essa foi a palavra, uma palavra rapidinha, mas eu quero fazer vamos repassar tudo, mas agora a gente vai fazer de uma forma diferente. Tudo que Neemias aprendeu na academia do Senhor, nós vamos fazer aqui, mas em forma de exercícios, amém? Então eu quero ver todo mundo de pé. Então, academia de Deus, preparada para o primeiro exercício. Ânimo, Giovanni! O primeiro exercício que Neemias fez foi o quê? A oração. Ele orou quando ficou sabendo da destruição dos muros. Ele orou antes de falar com o rei. Ele orou quando ele chegou em Jerusalém. Quando ele foi atacado pelos inimigos, desacreditado, ele orou também. Então, a oração vai ser o nosso primeiro exercício hoje na academia. Vamos fazer, então, o exercício da oração, que vai ser assim, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Oração. Vamos orando como Neemias. 9, 10, amém. Qual foi? Orai sem cessar, fala em Tessalonicenses 5,17. O segundo exercício, quem adivinha qual é? Que Neemias praticou? Neemias não ficou chorando. Não é que a gente não pode chorar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente tem um tempo para chorar, não pode ficar só chorando, se lamentando. Então, vamos lá, enfrentando o choro, sem ficar chorando, é só um pouquinho. Não tem problema chorar um pouquinho, mas depois a gente levanta e vamos lá. Agora o exercício do não chorar. Amém! Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O terceiro exercício, que eu acho que é o mais difícil para a gente, que é enfrentar o medo, não é? Neemias, mesmo com medo, ele falou com o rei. Então, a gente tem medo, é normal, mas quando a gente está com medo, a gente ora ao Senhor e vai com medo mesmo. Vamos lá, agora a gente vai fazer o exercício de enfrentar o medo. Quem aí está cansado? Não, gente, ainda tem mais. Então, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra da minha justiça. O quarto exercício. Ele foi ousado. Ele teve atitude. Então, não só ele falou com o rei, mas ele pediu tudo o que ele precisava. Ele enfrentou, ele falou, não, eu vou precisar das cartas, eu vou precisar das madeiras, eu vou ficar um tempo lá. E aí? Qual que vai ser o nosso exercício? De ser ousado. Vamos fazer o avanço. Vamos lá. Vamos lá! Amém! Então, para a gente ser ousado e ter atitude.
Naquele dia nada me perguntarei. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu farei. Em João 16, 23. E o quinto... Ai, gente, já estou até... O quinto e último exercício que Neemias praticou foi confiar no Senhor. A gente confia no Senhor. Ele não deu importância ao que os inimigos estavam falando. Ele focou no que Deus tinha prometido para ele. Então vamos lá, esse é mais tranquilo, eu acho, né? Ó. Vai, inverte. Vamos, Theo. Amém? Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então que a gente não se esqueça que o nosso personal trainer é Jesus Cristo. Só Ele que pode tornar a nossa alma forte e saudável para vencer as dificuldades da vida. E a igreja é a academia, como eu falei para vocês, a igreja é a nossa academia do espírito e da alma. Mas a gente tem que praticar fora daqui, em todo lugar que a gente colocar a planta do nosso pé, na escola, no condomínio, a gente tem que ser cristão verdadeiro, levar a palavra de Deus para todos os lugares que a gente for. Amém? Então, quem tem a alegria do Senhor como a sua força? Levanta a mão e fala eu. Quem tem a alegria do Senhor como a sua força, levanta o pé. Eu. Quem tem a alegria do Senhor como a sua força, no 3, vamos lá, dá 3 pulinhos. 1, 2, 3, vai. Então vamos lá, agora para encerrar, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. A alegria do Senhor é